Então, boa noite. Isabela? Boa noite. Sim, iniciamos agora a gravação, a participação aí do professor Joanil, do nosso segundo seminário de hoje, dia 13/6. Agradeço aí o professor pela participação e abro a palavra para a Isabela fazer a apresentação. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos. Eu convidei o professor Joanil, que é meu tio também, para estar hoje aqui falando com vocês sobre os problemas ambientais aqui do Mato Grosso. Eu vou apresentá-lo para vocês. Professor Joanil José Barros, nascido em Rondonópolis, graduado em Geografia pela, na época, Universidade Federal de Mato Grosso, fez especialização em ensino de geografia na Universidade Cândido Mendes, em Minas Gerais, foi professor da rede pública por mais de 25 anos, é autor de apostilas sobre geografia do Brasil, Mato Grosso e Rondonópolis. Entusiasta da história de Rondonópolis, o professor é especialista do grupo com mais de 38 mil membros, Rondonópolis, Mato Grosso de antigamente, da rede social Facebook. Obrigada, professor Janil, por ter aceitado. Passo a palavra para o senhor. Então, eu agradeço a você, Isabela, aos professores. E para mim é uma satisfação estar aqui agora, de volta, né, à universidade, já que faz tantos anos que eu saí daí. Então, fui graduado, sou da primeira turma de Geografia, da antiga UFNT, né, sou da primeira turma, e atuei, né, até 2018 como professor da rede pública daqui do estado de Mato Grosso. Estou aposentado, então, praticamente há 8 anos, mas gosto, adoro a geografia, continuo na ativa, trabalho num curso, né? E aí eu poderia começar também aqui falando um pouco já sobre a temática ambiental do estado de Mato Grosso, né? É porque, assim, a gente tem que pensar o estado de Mato Grosso como um estado que só foi colonizado a partir de 1719, ou seja, muito depois do descobrimento da chegada dos colonizadores no litoral. Então, e esse povoamento que ocorreu aqui no estado de Mato Grosso foi disperso no início. Só na década de 1970 que houve um povoamento com maior intensidade, né? Foi uma política dos militares. Mas antes de falar sobre isso aí, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão ambiental no planeta, né? Para a gente entender o que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Porque as preocupações com o meio ambiente, elas não são antigas, elas são recentes. Para você ter uma ideia, a primeira conferência que aconteceu em relação ao meio ambiente aconteceu em 1972, na Conferência de Estocolmo. Até então, praticamente, a humanidade não tinha preocupações com relação ao meio ambiente. Ninguém se preocupava. Então, a partir daí, de 1972, nessa conferência, começaram, então, a surgir algumas ideias. Era um embate entre países ricos e países pobres, ou países subdesenvolvidos naquele tempo. Os países ricos defendiam a ideia de que o desenvolvimento teria que ser freado. E os países pobres, desenvolvimento a qualquer custo. Então, dessa ideia começa o embrião daquilo que a gente hoje tem como meta, que é o desenvolvimento sustentável. Né? Naquele tempo, o Brasil participou da primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo. E lá o Brasil recebeu até um selo de que estava plenamente integrado às questões ambientais, que respeitava. Mas veja só o desconhecimento. Naquele mesmo momento, 1970, 72, 1972, o que acontecia aqui em Mato Grosso? O que acontecia na região centro-oeste? Na política, vamos dizer, do planejamento para a ocupação da Amazônia pelos militares. Naquele tempo, a ordem era entrar mesmo na região centro-oeste, na Amazônia. Então, é daí que começa, que a gente tem que pensar o início da questão ambiental, dos problemas ambientais do estado de Mato Grosso. Mato Grosso hoje está em pauta no mundo todo. É daqui que sai parte da alimentação que alimenta o planeta, da produção de alimentos que vai para o mundo todo. Mas existe uma cobrança também em relação ao meio ambiente. Eu queria colocar aqui uns slides, porque eu preparei para eu não perder a linha aqui do pensamento.
Dá para ver aí, Isabela? Sim, senhor. Então, aqui, olha, eu coloquei aqui como tema para eu trabalhar a expansão, o diagnóstico dos principais problemas ambientais do Mato Grosso, decorrentes da expansão da fronteira agrícola. Então, a fronteira agrícola no estado de Mato Grosso, ela começa a ser ocupada a partir de 1970, por desejo dos militares, né? Era em nome da doutrina de segurança nacional naquele tempo. Era integrar para não entregar. Então, eu como já coloquei aqui, a primeira preocupação com a natureza, com o meio ambiente, aconteceu em 1972. Daí saiu a proposta, o embrião da proposta de desenvolvimento sustentável, que até hoje está em pauta, né? Outros pontos importantes que foram discutidos: o impacto da industrialização, a necessidade de desenvolvimento sustentável, a importância da preservação da natureza e dos recursos naturais. E aí coloquei a imagem de que a ONU, naquele tempo, considerava o Brasil um país plenamente enganjado na proteção do meio ambiente, na ecologia. E, na verdade, não era assim. Aqui no Brasil, o que acontecia na década de 1970 era uma brutal, vamos dizer, devastação de abertura, né, e um incentivo à ocupação econômica da Amazônia. E como no estado de Mato Grosso nós temos 3 biomas, na época a proposta era trazer gente para a Amazônia, era em nome da segurança nacional. Daí começa a surgir, então, os grandes problemas. Tem que pensar o seguinte: a questão ambiental do estado de Mato Grosso são 2, as principais, tem consequências em outras áreas. Mas as 2 principais são o desmatamento e as queimadas. Isso ocorre todos os anos aqui na região do Centro-Oeste e principalmente no estado de Mato Grosso. São estados de produção agrícola, né? Do agronegócio, é daqui que saem alimentos para o mundo todo, e as questões sobre como desmatamento e queimadas é aqui que acontece. Aí, o que acontecia em Mato Grosso naquele tempo, 1972, enquanto se desenvolvia lá a conferência, né, de Estocolmo? Aqui era um espaço a ser conquistado, a ser colonizado, a ser plenamente ocupado pela agricultura e ter uma finalidade no contexto da economia nacional. O slogan "integrar para não entregar" foi amplamente usado durante a ditadura militar. O governo alegava que a integração econômica e social da Amazônia era necessária para evitar que o território fosse entregue aos interesses do estrangeiro. Isso é uma paranoia na época, e até hoje existe essa discussão. E aqui a gente observa na foto a abertura da BR-163, 364, a construção da Transamazônica e as frases de efeitos que eram usadas na época para atrair colônios para a região amazônica. Terra sem homens para homens em terra. Isso era usado nos meios de comunicação justamente para convencer o colono do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do interior do Paraná, para migrar aqui para a Amazônia. E tem uma foto que mostra lá a mão estrangeira sobre a Amazônia. Todo esse processo de ocupação que começa na década de 1970, ele teve por consequência a expansão, então, dos desmatamentos, das queimadas, né? Do povoamento, do surgimento de cidades e de vários outros problemas ambientais que ocorreram em decorrência dessa ocupação desordenada. Aqui tem coloco aqui os 3 biomas do estado de Mato Grosso, né? Em 2024, mais de 78% do desmatamento da Amazônia ocorre aqui em Mato Grosso, foi feito sem autorização legal, o que evidencia uma prevalência do desmatamento ilegal no estado.
Então, o estado de Mato Grosso sempre esteve entre os líderes dos desmatamentos e das queimadas. Atualmente, o estado do Amazonas ocupa a primeira colocação, o estado do Pará a terceira, Mato Grosso está em sexto. O que acontece com o Mato Grosso na atualidade é que, em 2023, o estado começa a adotar nova postura com relação à natureza. Começa a adotar tecnologias que não adotava até então. Houve um projeto de integração entre as forças, bombeiro, SEMA, né? Área de tecnologia. O estado de Mato Grosso utiliza hoje imagens de satélites de um site chamado Planet. O monitoramento é quase real. E, a partir daí, vamos dizer assim, uma busca nos locais onde vinham ocorrendo esses incêndios e os desmatamentos, né? E eles impõem multas, né? O estado de Mato Grosso tem diminuído, assim, as extensões de desmatamento que vinham ocorrendo até então. O percentual que tem... Aqui eu coloco também o que é reserva legal no Cerrado. E, a partir desse ponto, tem uma outra discussão que surgiu ano passado na Assembleia Legislativa. Quando eu falo de governo, eu estou falando que cada governo tem uma orientação sobre meio ambiente. Houve uma proposta de um PLC, um projeto de lei complementar, para mudar a classificação dos biomas de Mato Grosso, em 2024. Ele foi aprovado, mas o governador acabou vetando depois. O que esse projeto PLC 18 previa? Ele previa que os biomas de Mato Grosso fossem reclassificados. Por exemplo, existem contatos entre o bioma do norte, bioma amazônico, e o bioma de Cerrado. E tem muitas manchas de florestais no bioma de Cerrado. Então, tudo isso seria classificado como bioma amazônico. E o que tem a ver com o desmatamento isso aí? Se é como bioma amazônico, se permite desmatar mais como área reserva, como reserva legal. Né? Você poderia desmatar 80%, 80% já no Cerrado, a porcentagem é menor. Olha lá, o percentual mínimo de reserva legal para os imóveis de bioma de Cerrado da Amazônia em área de floresta é de 80%. Essa reclassificação aumentaria substancialmente as áreas desmatadas no estado de Mato Grosso. Mas o projeto PLC 18 foi vetado. Aqui eu coloquei o ranking dos municípios que mais desmataram em Mato Grosso, né? Em Mato Grosso, não, no Brasil, principalmente na região norte. E temos aí em Mato Grosso 2 municípios, Nova Maringá e Colniza. São áreas ainda de grandes áreas a serem ocupadas nessas regiões de bioma amazônico e que tem atraído populações, principalmente do estado do Maranhão, do estado do Pará, do sul do Pará, para essas regiões. O estado de Mato Grosso tem atraído muitos migrantes, principalmente da região nordeste, um pouco da região norte, em função dessa dinâmica do agronegócio. O agronegócio tem gerado riqueza e tem gerado aumento de população em cidades como Sorriso, Sinop, como Lucas do Rio Verde, as cidades hoje são cidades atrativas. E, com isso, há uma expansão também das áreas desmatadas. Então, aqui coloquei também principal causa do desmatamento e queimada na Amazônia e no Cerrado. O avanço da agropecuária, o principal, era o objetivo, na década de 1970, dos militares, de fazer essa ocupação agrícola. Era o objetivo inserir Mato Grosso no capitalismo internacional, a região centro-oeste. Então,
Esse objetivo foi alcançado à custa de planejamento estatal, ele foi alcançado, mas o custo ambiental foi enorme. E as preocupações com essa continuidade, né, com a continuidade do desmatamento, depende de muitos interesses, principalmente da parte do agronegócio, que tem representantes nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal, na Câmara Federal. Então, depende muito. O Estado de Mato Grosso tem feito um pouco da parte que lhe compete. Tem adotado tecnologias, o que é mais importante para o enfrentamento dessas questões. Outros fatores que contribuem para o desmatamento incluem a agricultura em larga escala, a extração ilegal da madeira, a expansão urbana. Você sabe que no norte do estado de Mato Grosso a população tem aumentado bastante, justamente em função da dinâmica da economia desses municípios. Muita gente estão saindo das suas cidades de origem, principalmente no Nordeste, para se estabelecer no norte do estado de Mato Grosso. E isso causa uma pressão sobre o meio ambiente. As consequências dessas mudanças, desses desmatamentos, né, desses impactos ambientais. Primeiro, a alteração no clima e no ciclo hidrológico. Nós estamos vivendo momentos de emergência ambiental. Estamos vivendo momentos de emergência ambiental. Né? Combinado com fatores naturais, como foi o El Niño do ano passado, de 7 anos atrás, a gente enfrentou sucessivas ondas de calor, né, que atingiu o Brasil praticamente como um todo. E nas regiões tropicais, o efeito do El Niño combinado com essas ondas de calor, ele foi muito mais grave. Então, o estado de Mato Grosso nunca experimentou tantos e tantos focos de queimada como a gente experimentou nesses últimos 3 anos, principalmente na região do Pantanal. Mas não é o caso que eu queria comentar, é no norte do estado de Mato Grosso. A região pantaneira também sofre por conta das queimadas, né? A outra coisa é que a redução das chuvas, isso acontece por conta do desmatamento e diminui a evapotranspiração. Ou seja, os climas no Brasil são controlados por massas de ar que o pessoal chama de rios voadores, né? A Amazônia se forma lá uma massa equatorial continental que se distribui para o Brasil todo. E quando se retira a vegetação original, você corta esse ciclo. Vai cortar o ciclo da evapotranspiração, né? Da condensação, precipitação e da infiltração, né? Do escoamento superficial, infiltração, você corta tudo. Então, acaba afetando como um todo o ecossistema. As secas são mais intensas, perda de vegetação nativa contribui para o aumento da temperatura local. A degradação do solo também é um fator que é decorrente dos desmatamentos e da queimada, né? Quando você limpa a superfície do solo, o solo fica sujeito a processos erosivos, de perda de nutrientes, né? Como a lixiviação, que remove essa cobertura do solo, que remove os nutrientes, então o solo fica mais empobrecido e quase praticamente imprestável. A contaminação por agrotóxicos é em função da expansão da agricultura. A perda da biodiversidade vem com o desmatamento e as queimadas, por conta de que o habitat natural das espécies acaba sendo extinto e as espécies têm que procurar outros lugares. Né? A poluição também dos rios, dos lagos, dos mananciais, eles são fatores que permitem, né, que a perda de biodiversidade. Depois vem
desmatamento, urbanização, agricultura intensiva, exploração de minerais, a fragmentação dos ambientes naturais, também tudo isso são fatores que causam a perda da biodiversidade. O Brasil perde riqueza por conta disso. Tem muita coisa que ainda poderia ser descoberta nesses ambientes naturais e poderia ser transformada em riqueza. No entanto, a gente, muito antes de conhecer esses princípios ativos que tem na floresta, eles acabam sendo extintos. Problemas sociais também ocorrem, como a grilagem, a violência. Isso é comum no norte do estado de Mato Grosso. O trabalho infantil, né? O trabalho escravo, isso acontece também muito. A invasão de terras indígenas. Então, são fatores decorrentes da ocupação desenfreada da fronteira agrícola que ocorreu a partir de 1970. A emissão de gases de efeito estufa, eu acho, até que eu não concordo que as queimadas produzam mais gases de efeito estufa que as fábricas, né, que produzem enxofre, que produzem monóxido de carbono, que é liberado, que provocam outros efeitos além do efeito estufa. É claro que a queima da floresta é responsável por parte do agravamento das questões relacionadas ao efeito estufa. Porque uma floresta, quando ela vai ao chão, libera metano. Metano é um gás de efeito estufa. A queima da vegetação, né, da coivara, também vai liberar gás carbônico, são gases de efeito estufa. Aí colocamos aí a perda de estoque de carbono na floresta, e cerrados, são importantes sumidouros de carbono, ou seja, o Brasil poderia ganhar dinheiro com isso. Você retira a cobertura vegetal, você perde a capacidade de sequestrar carbono, que é emitido pelas chaminés, você vai perder essa capacidade. E você vai perder crédito carbono também. Coloquei o que está acontecendo na atualidade. Eu não sei se... pela temática que eu vi, né, fala de tecnologia. Então, eu coloquei um pouco de tecnologia aqui do que hoje se faz aqui no estado de Mato Grosso para poder conter e o Mato Grosso continuar produzindo de forma legal, né? Produzindo de forma legal, com selo verde. Então, de acordo com o Amazon, Instituto do Homem do Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia aumentou por 68% em 2025. O Amazon não há trégua e pressão sobre a Amazônia é crescente, e servem como sinal de alerta para a necessidade de fortalecer ações de monitoramento. Para reverter o cenário, é fundamental intensificar, ampliar operações de combate aos crimes ambientais, fortalecer políticas que incentivam a proteção e uso sustentável da floresta. Isso tem sido feito aqui no estado. Infelizmente, não tem surtido muito efeito. Vou ver mais aqui que eu coloquei. Aqui já falei, né? O que é que tem que ser, o que a gente tem que ficar de olho a partir de agora? A flexibilização das leis ambientais, que pode colocar tudo a perder. Grandes propriedades rurais seguem liderando a destruição ilegal. Novas dinâmicas de degradação estão surgindo e exigem atenção máxima. A gente fala de questão política agora. Então, a questão política é como essa que eu já mencionei antes, um PLC, um projeto de lei complementar, que foi enviado à Câmara dos Deputados em Mato Grosso, que não teve a aprovação, mas que teve o veto, mas que era de interesse da classe produtora de reclassificar os biomas do estado de Mato Grosso, né, permitindo que houvesse um aumento de áreas desmatadas aqui no estado. Felizmente, esse projeto foi
ele foi vetado. As formas de como o Estado hoje tem, que o Estado hoje em dia tem enfrentado a questão. A ação é integrada, que envolve a Secretaria de Segurança Pública, do Meio Ambiente, a infraestrutura, defesa civil. A SEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, estendeu o período proibitivo de uso de fogo no Pantanal. Então, esse período ele vai de 1º de junho até o mês de novembro, dependendo do bioma. Por exemplo, no bioma amazônico, ele vai até o mês de novembro, porque o período das chuvas no bioma amazônico ele é mais precoce. Já no Cerrado, ele se estende até o mês de dezembro, porque o período de chuva ele pode atrasar um pouco. Geralmente, os meses de chuva em Mato Grosso, a partir do mês de outubro. De outubro a março, chove. Mas tem esse intervalo que vai de outubro até o mês de dezembro que pode não chover. Então, por isso, o governo do Estado, através da SEMA, prorrogou o período proibitivo das queimadas. Lembrando que as queimadas, elas são legais, mas tem mas a maioria das queimadas que ocorrem em Mato Grosso não são produtos da ação humana de forma criminosa. Daí, vamos ver aqui a tecnologia. Então, a SEMA faz o monitoramento dos focos de calor pela plataforma Planet, um sistema de alta resolução e precisão que monitora via imagens de satélite de alta definição. É quase em tempo real. As imagens são processadas, o desmatamento ou foco de calor é descoberto, imediatamente uma equipe vai até o local para fazer a averiguação e, dependendo, já impõe uma multa ou então um embargo até mesmo a propriedade. O ano passado, o governo do Estado de Mato Grosso ele conquistou o primeiro prêmio de modernização da fiscalização pela tecnologia. Essa modernização consiste na fiscalização do Estado com utilização de imagens de alerta por satélite Planet no combate a crimes ambientais. Os resultados demonstram que o crescimento de 7,6% da emissão de álcool de infração no ano passado em comparação a 2018, ou seja, aumentou as notificações aos agropecuaristas que insistem em queimar ou desmatar de forma ilegal. Aqui dentro do Estado de Mato Grosso, as principais cidades ou municípios que apresentam maior número de desmatamentos e queimadas de forma ilegal são no município de Colniza e no município de Nova Maringá, na mesorregião norte do estado de Mato Grosso. E tem que se lembrar bem que sempre esse fator ele está diretamente relacionado à expansão do agronegócio. Mas será que é só o agronegócio? Não. Existem outros fatores também que favorecem ao desmatamento e queimada. Assentamentos, né? Alguns assentamentos que foram feitos, às vezes a propriedade é pequena, às vezes o produtor não tem condições de pagar para um desmatamento, para derrubar uma pequena área. Ele acaba derrubando todo, ele sabe que o espaço que ele tem é menor, que vai produzir menos, ele não consegue deixar uma reserva legal. Os pequenos produtores também têm uma parcela de contribuição nesses focos aí de incêndios e de desmatamento.
Então, a quantidade de área embargada foi de 68%, ou seja em função da tecnologia, o governo do estado conseguiu multar mais gente, né? Então, quando se não aprende pela educação, pela dor do bolso. Mato Grosso figura entre os estados que mais atuaram sobre áreas alertadas. O alerta vem da equipe que monitora constantemente, 24 horas por dia, todos os 3 biomas do estado de Mato Grosso. Resultados, né? Isso também é importante. O resultado anual do desmatamento do rádio, divulgado no mapa Bioma, apontou a redução de 43% do desmatamento em relação ao ano anterior. Em 2024, o estado registrou 92.554 hectares de vegetação nativa derrubados. Os 4 municípios que mais devastaram são Paulista, Paranatinga, Nova Maringá e Aripuanã. E apesar da queda significativa, agora que a bomba principal, apesar de Mato Grosso ter feito a lição de casa, ter feito quase tudo certinho, infelizmente, o Mato Grosso ainda figura entre os principais estados que mais desmatam. Infelizmente é assim. Agora, por que o estado de Mato Grosso continua? Porque o agronegócio aqui é a principal atividade econômica. Exige-se sempre uma expansão. Então, daí que é preciso impor regras. As regras são a fiscalização constante, por conta de que os produtos produzidos em áreas de novos desmatamentos, eles não podem ser exportados. Você tem que ter um selo de que esse produto seu, seja soja, milho, algodão, seja produto da pecuária, ele foi produzido na mesma área, com o mesmo tamanho, melhorou só a tecnologia. Você pode produzir mais se tiver mais tecnologia. Você não precisa desmatar. Então, tecnologia vem, seja da área farmacional, hoje em dia, na região de Sorriso, nós estamos no 4º estágio da revolução, o 4º, 5º, não sei. A agricultura de precisão. Você vai produzir mais, gastar menos, utilizar imagens satélites. Você não vai precisar pôr fogo na propriedade e nem ampliar suas áreas plantadas, áreas a serem utilizadas. Destruir mais bioma, mais parte do bioma para melhorar a produtividade. Não vai precisar disso. E as conclusões aqui. Acho que eu cheguei em cima da hora. Se nas décadas de 1970, olha, como eu comecei no início mostrando para vocês aqui o paradoxo de que, ao participar da primeira conferência, a conferência de 1972, o Brasil participou, e lá ele foi condecorado como uma nação que respeitava o meio ambiente, a Europa não percebia que, naquele mesmo momento, na década de 1970, o Brasil começava a mais brutal ocupação na região do Centro-Oeste. Né? Movido pelo desejo econômico, não só de segurança nacional, mas era inserir a região Centro-Oeste no contexto da economia nacional. Era dar uma finalidade para o Cerrado e para a Amazônia, que praticamente o coração econômico do Brasil não era nessa região. Aqui era uma região vazia, uma região a ser ocupada. Na verdade, o coração econômico do Brasil era o litoral, e o restante, um grande vazio populacional. Então, o grande paradoxo é esse aqui. Na década de 1970, o Brasil recebeu esse selo de ecologicamente correto, ao mesmo tempo estava acontecendo a brutal transformação. Havia uma frase que dizia assim naquele tempo: primeiro vinha o faroeste, depois chega o xerife, do Delfim Neto, naquele tempo. E hoje o Mato Grosso, o Brasil, sofre dos mesmos problemas que começaram a ocorrer naquele tempo. O desmatamento continua em pauta e as queimadas, elas são constantes todos os anos,
no Brasil e principalmente no estado de Mato Grosso. Começa agora. A partir do mês de julho, nós vamos ver nosso céu aqui com fumaça. A gente vai pensar que são nuvens. Não, as possíveis soluções, vou ler rapidinho aqui. A inserção da educação ambiental no currículo escolar já tem, de forma transversal, os professores trabalham em biologia, nas ciências, eles trabalham já educação ambiental, fortalecimento da fiscalização. Esse é o ponto. Fortalecimento da fiscalização ambiental. Você tem que contratar mais gente. Os biomas são extensos, né? Amazônia, Cerrado, Pantanal, precisa de mais gente para trabalhar. Incentivo à agricultura sustentável também é alternativa. E existe, né? Já tem muitos projetos de agricultura sustentável, principalmente na agricultura familiar. A expansão das áreas protegidas e respeito às terras indígenas. Homologação das terras indígenas, é preciso fazer isso. Né? Demarcação das terras indígenas. Certificação e rastreabilidade dos produtos para evitar commodities ligados ao desmatamento, que eu falei agora. Então, essa é a conclusão que eu faço. E, principalmente no setor de tecnologia, foi o que melhorou bastante os autos de inflação que foram aplicados aqui no estado de Mato Grosso após o ano de 2023, 2024, que melhorou bastante os índices. No entanto, o estado de Mato Grosso continua sendo um estado que está entre os principais agressores, né, por dizer assim, dos biomas Amazônia e Cerrado. Beleza? Ótimo, professor. Obrigado aí pela apresentação, bem didática, bem descritiva, né, dessa evolução histórica e da situação atual. Professor, um aspecto aí que me preocupa bastante recentemente, né, é a questão dessa crescente judicialização da moratória da soja por parte aí do governo do estado, né, a Câmara dos Deputados Estaduais, Câmara Legislativa aí do estado de Mato Grosso, inclusive com uma posição do STF de permitir que o governo retire incentivos para as empresas, né, as tradings que seguem a moratória da soja, né? Para o pessoal aí que está assistindo, a moratória da soja estabelece aí que não se compra, né, as empresas, as tradings, elas não adquirem soja oriunda de área desmatada a partir de 2008, né? Então isso assim é algo preocupante, né, em termos assim de se isso não só a questão de não conceder incentivos, mas que isso aí chegue a gerar uma posição de ilegalidade da moratória da soja, né? Porque aí isso possibilitaria, por exemplo, você desmatar diretamente para uso para soja e triangular essa soja aí para, né, mesmo que as trades queiram se manter nessa posição de não adquirir, você aí pode criar um mercado ilegal de soja aí para mercados que não exigem moratória da soja, ou seja, aí você perde controle total, né? Então, eu queria ouvir aí o que o professor acha disso e o que a gente pode esperar dessa situação. Eu acredito, assim, que o estado de Mato Grosso ele tem que se adequar às leis internacionais. O que foi imposto, né? Existe uma governança global hoje em relação ao meio ambiente, e se é assim que tem que ser procedido, né? Tem que se proceder com relação às novas áreas de produção de soja, tem que haver um certificado, sim. Certificado de que essa soja está saindo de áreas legais e não de áreas que são recentes, né? Que são recentes. É assim que a gente vai poder enfrentar a questão, porque a gente não pode abrir mão disso aí. Se abrir mão desse período aí, pode ser mesmo que haja uma certa pirataria, né? Vender soja para mercados ilegais, e é isso que a gente vê, que existem muitos países que vão acabar comprando essa soja. E, com certeza, vai aumentar
as áreas de novos desmatamentos. É o que eu penso, mas eu penso, acima de tudo, que se deve respeitar o que a sociedade internacional tem cobrado. Se há uma regra estabelecida de que soja produzida em áreas de novos desmatamentos mais recentes, nós temos que proibir isso aqui. É o que eu penso, né? A soja sempre tem que sair com o selo de que foi produzida uma área legal e que não houve novos desmatamentos para que ela fosse produzida, né? Que não houve agressões para que ela fosse produzida. É o que eu penso. Professor, qual é o nome do professor? Luiz Professor Otávio. Luiz Otávio. Ah, é o senhor quem? Passo aí a palavra, acho que a Isabela deve ter alguma pergunta, Isabela. Sim, Depois a Lânia. primeiramente queria agradecer pela disponibilidade, professor Joanil. Eu queria perguntar se o senhor acha que é possível aqui no Mato Grosso a gente ter o equilíbrio entre o agronegócio e a preservação ambiental. Sim, acredito que sim. Eu acho que a gente caminha para isso, né? E aí depende muito de quem governa o Estado, né? Da política de governo de cada governante, né? O que ele pensa. Alguns governantes, né, a gente já teve exemplo disso em anos anteriores, que permitia-se abrir a porteira. Olha, a porteira vai estar aberta. Então, aí, houve um prejuízo maior. A gente tem que manter o equilíbrio. O que aconteceu, por exemplo, com o PLC 18, que o governador Mauro Mendes vetou, eu não sei se foi por pressão ou não, mas ele foi um gesto de boa vontade a favor do meio ambiente. E se ele permitisse aquilo, certamente o desmatamento em Mato Grosso teria dobrado, né? Porque o que ele estava propondo é uma reclassificação dos biomas do Estado. Então, vai colocar aqui áreas de Amazônia como se fosse cerrado, pode desmatar 80% do cerrado da Amazônia. Então, essas áreas do cerrado, na verdade, do cerrado como se fosse a Amazônia, seriam desmatadas. E o cerrado é o ecossistema que mais sofreu agressões nesses últimos 50 anos. Né? Praticamente já não existe mais. O que a gente vê são manchas, né? Uma aqui, outra ali, né? O bioma mais devastado do Brasil. Segundo bioma, o primeiro bioma mais devastado do Brasil seja esse aqui. Certo, Isabela? Certo, obrigada, professor. Por nada. Por nada. Ok, mais alguém, pessoal? Fala, Tânia. Acho que a Tânia tinha levantado a mão, não? Não, eu estava dando os parabéns. Obrigada, professor, pela apresentação, foi maravilhoso. Para mim foi uma alegria rever o senhor aqui depois de tantos anos. Para quem não sabe, o professor Joanil deu aula para mim no cursinho. Graças às aulas dele, eu consegui passar no concurso da polícia. Estou aí até hoje, firme e forte, agora defendendo o meio ambiente, com unhas e dentes. Muito bem, parabéns. Parabéns por essa defesa, né? Eu Obrigada, também sou ambientalista. Obrigada, professor, obrigada. Mas a minha visão é mais histórica, né? O que eu faço? Eu gosto de recorrer à história, fazer um retrospectivo, fazer uma contextualização, como eu fiz aqui hoje, buscando lá a Conferência de Estocolmo, buscando a ditadura militar, a responsabilidade da ditadura nesse processo todo de devastação, a ocupação econômica da região amazônica, do nosso bioma. Então, hoje em dia, a gente sofre as consequências. Naquele tempo era permitido desmatar. Aquele sinônimo de trabalho era mostrar que tua mão está calejada. Naquele tempo, o Brasil tinha uma fábrica de trator chamada CBT que colocava os correntões de um lado e do outro para derrubar tudo o cerrado. É assim que você conseguia seu financiamento lá no Banco do Brasil naquele tempo. Você mostrar que trabalhou a terra naquele tempo. Mexeu, mas foi uma cultura que perdura até hoje. É uma cultura, infelizmente, foi assim.
Não adiantou o xerife chegar, como dizia o Delfim Neto. O xerife vai chegar. Primeiro vem o faroeste, que é a derrubada, estraga tudo, e depois vamos consertar tudo. Aí puseram leis, né, de reflorestamento, quem derrubou naquele tempo tinha que reflorestar agora, tinha que reflorestar na mesma bacia, mas isso não adiantou muito. Infelizmente, o estado de Mato Grosso continuou sendo o principal estado do Brasil a desmatar e a queimar, infelizmente. Então, isso aí passa por educação. Educação ambiental, eu acredito que essa geração nova, a geração que está na escola ainda, que está começando, vai ser uma geração mais consciente. A minha geração não teve consciência. A minha geração é de 1972. Naquele tempo, nós pensávamos que os recursos eram infindáveis. Você pegava ali uma latinha, jogava ali, tudo bem, tá, é assim mesmo. Hoje você vai à escola, tem aqueles lugares onde eles colocam, classificam o lixo. Isso aí as crianças já aprenderam a fazer. Agora tem que aprender a preservar esse ambiente, né? Tem que saber que as queimadas e os desmatamentos acabam gerando o que a gente tem sentido nos últimos anos. Essa emergência climática que a gente está enfrentando. Ondas de calor sucessivas, né? Exatamente. Para mim também foi uma satisfação. Eu fico meio nervoso aqui, sabe por quê? Eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu não sabia se era seminário, se era uma aula, o que era. Então a gente não sabe o que é. Eu desconhecia. É a primeira vez que eu faço isso. E a minha atuação é dentro da sala de aula, é na frente lá, né? E foi uma satisfação de rever você. Foi ótimo, professor. Parabéns. Muito obrigada pela contribuição. Isabela, professor. Isabela, obrigada. Por nada. Isabela, professor Luiz. Professor, também obrigado pela oportunidade. Foi a primeira vez, mas foi muito bem. Parecia que era já experiente no Google Meet. Não. Meu computador aqui é daqueles antigos, eu tive que comprar uma câmera muito ruim e ia ser essa formiga atômica aqui no meu ouvido aqui. Tá certo. Mas a gente agradece muito aí o professor, aos demais participantes e estamos finalizando, né, esse ciclo de seminários aí com a apresentação do professor, aí chave de ouro. Uma boa noite aí para todos, tá? Um abraço, qualquer coisa a gente está aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.